Galera, o PT é uma facção criminosa. Talvez você não acredite nisso, mas todo o tempo que teve no governo, algumas pessoas mais antigas vão lembrar de bons momentos lá quando o Lula se elegeu, etc e tal. Mas se fosse Lula ou se fosse qualquer pessoa, o Brasil foi uma época onde o Brasil começou a exportar, teve o boom dos commodities, começou a exportar grão, começou a exportar minério, petróleo. Isso aconteceu com toda a América Latina. Então não é por conta do Lula. Inclusive, foi ao contrário. O Brasil foi o que mais ganhou com esse boom dos commodities. Porém, o Lula endividou o Brasil. Ele mudou o relatório para dizer que tinha tirado gente de fome. Ele fez de tudo que você pode imaginar, roubou, emparelhou a máquina comprando o Senado. Então ele fazia campanha eleitoral, o dinheiro era mandado, depois voltava para comprar o Senado, para comprar voto no Senado. Então isso foi chamado de mensalão, foi a compra do Senado. E talvez você não se lembre disso. O Lula, ele entra no Complexo do Alemão, ele tem conchavo com os bandidos, 98% dos bandidos votaram no Lula. Ele defende a questão do aborto, quer dizer, ele quer liberar o aborto, então não sei se você é a favor disso, ele quer liberar a droga, quer liberar tudo que é de ruim, né, que o Brasil ainda não está preparado para algum tipo de política mais liberal. Ele quer fazer e quer ir contra, quer implantar o projeto dele de comunismo, que ele já falou em uns vídeos dele aí, há 30 anos atrás, ele falou que está trabalhando para implantar o comunismo, e se fizesse, ele está pronto, querendo fazer a revolução comunista. Então, se você não sabe o que é comunismo, olha para a Argentina, que é amigo dele, Alberto Fernandes, e muitos outros da América Latina. O próprio PT lançou um mapa onde mostra todas as áreas que eles já consideram que o PT tomou o poder, então eles querem isso. Então, talvez você tenha alguma rixa com outro candidato aí, que é o Bolsonaro, por conta de algumas coisas que ele fala no momento de raiva. Se ele falou que era homofóbico, ele mesmo admite, ou coisa parecida. Ele nunca fez nada que pudesse impactar o Brasil de alguma forma. Ele não só quer, mas, por exemplo, só de você souber quem ele colocou na Secretaria da Educação foi o Mandalim. O cara é fantástico. A técnica dele de alfabetização fonética é simplesmente fantástico. Antes de conhecer Bolsonaro e o Mandalim, eu já tinha comprado um curso dele para poder ensinar meu filho alfabetização em casa. Então, eu sou contra esse tipo de coisa, sexualização das crianças, sabe? Banheiro, identidade de gênero, tudo isso é bandeira da esquerda, que é o PT. A única direita mesmo, genuína, que até agora aparece é o Bolsonaro. Por quê? O próprio Olavo de Carvalho disse que toda essa corja aí era o quê? Teatro das Tesouras, que você pode ver agora. O Ciro não, mas olha lá, declarou vota Lula. A Tebet, declarou vota Lula. E todo mundo declarou Fernando Henrique Cardoso, que todo mundo achou que ele era de direita porque ele fez uma privatização lá no passado, ou ele fazia aquela privatização, ou o Brasil ia pro ralo. E ainda assim aumentou em 400% a carga tributária. Se ele não tivesse aumentado tanto assim, quem sabe nós não estaríamos melhor agora. Então, olha, talvez você seja a favor disso, ou você é contra o Bolsonaro porque ele já falou algumas coisas, né, que realmente você pode, sei lá, achar estranho, mas só que assim, Lula não é 10 vezes, 20 vezes pior, não. Ele é infinitamente pior. Por favor, não faça uma coisa dessa, não vote numa pessoa igual aquela. Ele é um criminoso já com provas e tudo mais. Mas se você falar todos os políticos são bandidos, então você tem que entender o seguinte: o governo, ele é por si só uma bandidagem. Por quê? Porque o governo rouba do cidadão. Você paga imposto a pulso. É obrigado. Então, ele usa de violência com você para pegar seu dinheiro. Isso é roubo, né? Então, se isso é roubo, então nós temos que colocar lá quem reduz o Estado, não é quem quer aumentar. Se você... por que Bolsonaro quer reduzir e Lula quer aumentar? Porque Bolsonaro percebeu que o Estado é ruim, que precisa reduzir o Estado. Ele pausou os concursos públicos, ele reduziu impostos, efetivamente reduziu impostos, né? Então, assim, muitas coisas foram feitas, só que isso não é uma informação de valor
para um cidadão comum, porque o cidadão comum não acredita que ele paga imposto, sendo que uma cerveja de R$2 seria R$1,08 sem impostos. Não estão te roubando? Lula, aí você que é professor, você que trabalha como funcionário público, você provavelmente está pensando que Lula vai ser melhor. Mas não, Lula vai quebrar o país. Em poucos meses nós teremos falta de comida. Ah, mas ele vai investir, vai aumentar o salário do funcionário público, ele vai fazer isso. Ele pode até fazer isso, o Bolsonaro também vai fazer. Só que o Bolsonaro vai fazer dentro de um teto. Ele vai fazer com uma responsabilidade, porque ele não quer aumentar o Estado mais do que o Estado já está no limite. Se ultrapassar isso, nós entramos nos níveis da Argentina. Você acha que é brincadeira? Consulte o Índice de Liberdade Econômica. O Índice de Liberdade Econômica diz que nós estamos no estreitamento entre os níveis de Argentina e Venezuela. Bolsonaro é que afastou esse índice. O pouco tempo que ele está aí. Coisas que eu conheço muito é análise de sistemas. Consigo analisar todos esses sistemas, esse sistema e educação. E eu posso dizer categoricamente que o ensino que tem aqui nas escolas públicas, e agora as escolas privadas estão copiando, é ridículo. O método socioconstrutivista é ridículo. Nós precisamos de outros métodos. Procure métodos Skinner. Use o método Skinner na sua casa. Porque senão seu filho vai ficar muito abaixo da média. Entende? Então, assim, por favor, faça valer o seu voto. Se você me segue aí, o que você me considera uma pessoa esperta, talvez você não consiga ver o que eu estou vendo agora, mas eu tenho certeza que você nunca falou uma frase para mim. E a frase é: nossa, Douglas, você estava errado. Você nunca falou essa frase para mim. A frase que eu uso constantemente é: nossa, Douglas, você estava certo. Sim, é a frase que eu uso, que eu ouço. Então, veja, procure informação, mas só que você não pode procurar informações na corja da esquerda. Então tem gente que lê livros de pessoas que apoiam partidos de esquerda, que são socialistas. Não adianta. Não existe ciência para comportamento humano. Você só pode se basear na praxeologia. Os únicos autores que se baseiam na praxeologia são Mises, o pessoal da escola austríaca. Busque livros deles para você entender o que é política e o que está acontecendo por trás dos panos. Assina Brasil Paralelo. Só que o que está acontecendo agora? Nem a Brasil Paralelo está podendo fazer. O PT pediu o fechamento do Brasil Paralelo, pediu o fechamento de vários perfis aí que disseminavam as informações, desmentiu as mentiras do PT. Agora veja, você pode falar Bolsonaro genocida do jeito que você quiser, mas você não pode falar Lula ladrão, Lula ex-presidiário. Eles consideram isso uma fake news e Bolsonaro genocida não é uma fake news, sendo que o cara já foi comprovado que ele só comprou a vacina no tempo certo, depois da aprovação da Anvisa. Tá, mas aí eles colocam um monte de informação querendo manipular você, sabe? São muitas informações. E talvez você fale, eu sei uma coisa que você não sabe, Douglas. Não importa essa coisinha aí que você sabe, todas as informações são passadas pela mídia. Eu estou vendo muito além disso. Eu já tinha discutido com alguns amigos meus sobre isso desde muito cedo, inclusive sobre a pandemia. Quando falaram atrocidades sobre a pandemia, eu falei, não, isso não vai acontecer, isso não faz... E tudo que eu falei aconteceu. Então, assim, faça valer o seu voto. Se você não entende, pergunta para alguém, pergunta para um empreendedor. Eu estou dizendo que nós estamos entre uma guerra, não é entre o bem e o mal, é entre a classe improdutiva e a produtiva. Só que se a classe improdutiva ganhar, passaremos fome. Foi o que aconteceu na Argentina. A Argentina estava na mesma encruzilhada. A classe improdutiva estava ganhando da produtiva. Mas o que é isso, classe improdutiva? Eu expliquei no outro vídeo que o governo não produz nada, não produz uma caixa de fósforo, uma caixa de cigarro, um prego, nada, nem coisa ruim e nem coisa boa. O Estado não produz nada e o Estado está crescendo tanto que vai chegar a um nível que a classe produtiva não consegue mais pagar a classe improdutiva. E o que vai acontecer? Eles passaram fome. É o que está acontecendo agora. Então você tem que ver que a Argentina, o PIB per capita deles
são maiores do que o nosso e eles estão 100% de inflação. 100% de inflação quer dizer que o dinheiro deles não compra mais nada. É realmente uma coisa a se preocupar. Eu acho que você precisaria repensar, tirar essas rixinhas bobas que você está ouvindo aí na internet. Que ele é homofóbico, que ele não sei o que. Ele não fez nada, nenhuma lei contra gay, ele não fez nada contra negro, ele não fez nada contra as minorias nenhuma, entendeu? Ele ajudou, mandou dinheiro quando não podia. É uma ação populista, lógico, mas é a melhor forma de você distribuir o dinheiro que é roubado pelo Estado, é enviando de novo para o povo, certo? Então, ele fez aí esse projeto que eu espero que pare, né, mais para frente, e tá usando isso como uma promessazinha, né, de campanha, querendo comprar uns votos. A gente entende tudo isso e sabe que isso foi feito pelo PT muito pior. Então, ele precisou fazer por causa da pandemia. O PT comprou claramente os alunos. Você não pode, em sã consciência, achar certo o governo dar uma bolsa para a escola pública. Porque se você está estudando lá, na faculdade, na escola pública, na escola privada, o governo dá bolsa para a escola privada. Em sã consciência, você vai acreditar numa coisa dessa. Por quê? O governo está comprando voto fazendo isso. Foi o que o PT fez, e fez uma bolha. Lula fez uma bolha que as pessoas... A bolha imobiliária de Lula. Fez aquela monte de engenheiro, fez um monte de crédito para engenheiros e não tinha como comportar isso no mercado, e um monte de engenheiro ficou desempregado. Mas você não sabe disso. Você não sabe, porque você não entende. Então, se você não entende dentro das entranhas a questão da política, como ela funciona, ouça quem sabe. Entende? O Bolsonaro está trabalhando com Paulo Guedes. A melhor economia da pandemia foi do Brasil. Isso não te soa estranho? Ter inflação melhor do que os Estados Unidos, todas as moedas desvalorizadas perante o dólar, menos uma, o real. Isso não te soa estranho? Não é coisa boa numa pandemia? Então veja que você está indo pelo caminho errado. Você vai destruir o Brasil com seu voto se você votar em Lula. Simplesmente isso. Eu nunca votei em Lula e não caio naquele papinho dele. Porque Bolsonaro, ele fala o quê? Bolsonaro fala assim, ó: eu reduzi imposto, reduzi o preço do gás, da gasolina e tal. E isso não impacta o pobre, porque o pobre acredita que não paga imposto. Entende? Mas a sua cervejinha de R$2 valeria 1,08 se não fosse nenhum imposto. Aí o Lula, ele já fala diferente. Ele fala: você vai poder fritar no óleo o pastelzinho todo final de semana. E Lula chegou a falar isso. Ele falou assim: o pessoal entra ao delírio quando falo isso. Ele é tão mentiroso que você tem que pegar vídeos dele falando entre a equipe dele para você ver como é a realidade daquele cara. Enquanto o outro é o contrário. A ex-mulher do Lula falou que ele é homofóbico, falou que ele não gosta de preto, falou isso tudo dele, tá? Falou que ele queria fazer o aborto do filho, né? E tudo mais. Mas ele fala um discurso diferente. Agora, Bolsonaro, um dia, num momento de raiva, falou: eu sou homofóbico mesmo, alguma coisa parecida. Aí você pegou isso aí pra justificar tudo. Tudo. É sério isso? Caramba, vamos pensar. As pessoas têm preferência, as pessoas gostam de coisas. Eu não sei se ele falou isso no momento de raiva ou se ele é isso mesmo, né? Agora, o que a gente tem que ver é a ação das pessoas. Ele tá fazendo muito bem para o Brasil. Só Paulo Guedes estar lá, para mim, já tá ótimo. Lula não tem plano de governo. Você vai votar em alguém que não tem um plano de governo. Se você colocar alguém lá, vai tirar Paulo Guedes de lá. Pelo amor de Deus, não faça isso. Paulo Guedes é a nossa arma secreta. A economia precisa funcionar para o Brasil funcionar. Ou você acha que ter parado a economia não impactou em nada? No mundo inteiro. Ó, você veio do futuro, do passado, e não viu nada acontecendo. Coisa que nós falamos aqui em casa, mas que o Bolsonaro avisou 1000 vezes. Se fizer isso, vai acabar com a economia, pessoas vão se matar, pessoas matou, as crianças vão ter uma perda enorme. São 30 anos de perda educacional, tá? Esse lockdown.
totalmente desnecessário. Já foi mostrado várias vezes por estudos sérios de faculdades sérias, Cambridge, eu acredito, e outros que eu não lembro agora, que o lockdown não teve tanto efeito. Como eu estou te falando, é só você olhar para uma margem pequena. As crianças precisam passar líquidos umas para as outras para elas se fortalecerem imunologicamente. Isso todo mundo sabe, todo pai sabe que a criança entra na escola, ela vai ficar doente logo quando ela entra, ela fica mais doente com frequência e depois ela se fortalece. Qual é a doideira da pessoa em botar crianças com máscara? E aí, quando vem um pequeno resfriado agora, a criança falta morrer. Porque ela não se fortaleceu. Eu não deixei meu filho usar máscara. Na escola eu mandava ele abaixar mesmo. Entende? Eu falei, meu filho, vão te criticar, as crianças vão rir, mas você não use. Eu estou mandando. Por quê? Porque senão ele ia ficar doente. Né? Então, é isso que eu falo pra você. Você não tá vendo a lógica agora, mas você só vai ver quando você passar fome, porque o Lula não tem condições de manter a economia com uma guerra lá fora e pós-pandemia. Porque Lula sempre deixou o país passar fome, mesmo quando o país era rico. Quando o país tinha um boom dos commodities, o país era rico. Você não lembra que você tinha que mandar 2 pessoas da sua família para comprar uma lata de óleo, porque não podia comprar mais de uma lata de óleo? Você lembra que tinha que comprar meia fatia só de queijo, porque não podia vender um queijo? Entregas de cesta básicas, tinha que fazer fila porque faltava alimento. Talvez você não lembre, mas eu lembro. Eu tinha 13 anos. Então, é o que está acontecendo. É o governo dele aí. E se você pegou alguma coisa do Bolsonaro para encarnar, para você justificar votar num bandido, ok. Faça isso sabendo. Agora, você acha, Bolsonaro é bandido também, Douglas. Tá. Ok, vamos supor que ele é bandido, né? Mas a gente não tem a certeza. Não temos a certeza. O Lula, nós temos certeza absoluta. Ele fez isso durante vários anos, se provaram, os ladrões deduraram, os ladrões devolveram o dinheiro, e todo esse dinheiro que foi roubado matou muitas pessoas. Ele sim devia ser chamado de Lula genocida, tá? Dinheiro tirado da economia mata pessoas, tá? Esse dinheiro matou pessoas nos leitos dos hospitais, não sei se você lembra, matou muita gente, tá? Mas ele criou isso, criou aquilo. É a mesma coisa de falar pra você comprar um monte de coisa sem ter dinheiro na sua casa e vai usando o cartão de crédito, se endivida mesmo. Aí quando outra pessoa tiver, tipo assim, o homem vai lá e gasta todo o cartão de crédito, 10 mil no cartão de crédito e depois entrega pra mulher, toma amor, paga, aí agora é sua vez. Tipo assim, passou a dívida pro próximo presidente, é isso que ele quer. Ele vai consumir, gastar e roubar tudo que ele puder e vai entregar no próximo, e a culpa, gente, vem sempre pro próximo presidente. Tudo que tá acontecendo com o presidente de ruim, a culpa é do anterior, é dos governos anteriores. Você não tem como atribuir todas essas coisas ruins na educação, todas essas coisas ruins na saúde, todas essas coisas ruins na segurança pública, que você tem medo. Na minha época a gente brincava na frente de casa, hoje não tem nem como deixar uma criança brincar na frente de casa, você tem medo de ser assaltado, sequestrado, entende? Segurança pública, saúde pública, todos os serviços públicos estão ridículos. São totalmente precários. De lá pra cá, estragou tudo. Por que estão tentando matar o Tarcísio? Primeiro, será o nosso futuro presidente. Segundo, eles vão acabar com eles vão botar a segurança pública para funcionar. O Tarcísio tem condições de fazer isso lá em São Paulo. Melhorando São Paulo, melhora todo mundo. O maior PIB vem de São Paulo. Então é lá que nós temos que melhorar. Então, começa com Tarcísio, depois Tarcísio vem como presidente. Tá? Mas saiba pensar, saia dessa corda do PT. A estrela do PT significa comunismo. Eu já expliquei o que é esquerda e o que é direita. Não faça isso. Eu vejo algumas pessoas aí que eu considero até espertas e que fica pegando trechinhos de Bolsonaro
em algum momento que Bolsonaro falou alguma coisa grotesca, ridícula, há muito tempo atrás. O próprio Bolsonaro falou outro dia que ele era estadista e que agora ele acredita que o Estado só piora, né? Então, assim, as pessoas também mudam, né? Ah, então Lula também não pode mudar? Só que o problema é que Lula continua falando a mesma coisa, né? Continua falando a mesma coisa, falou que vai voltar ainda mais forte, continua. Quando o Bolsonaro perguntou ele sobre a Ortega, ele o quê? Ficou lá todo doido, pegando óculos, colocando óculos, pegando óculos, colocando óculos. Entendeu? Ué, não fala agora do seu amiguinho Ortega. Quando fala do. O cara apoiou, deixou obras inacabadas no Brasil, mas acabava todas as obras nos amiguinhos das ditaduras dele, mandando dinheiro pra ditadura. Puta que o pariu, gente. Vamos lá, vamos pensar. Espero que isso ajude.